Olá, sou Marcos Sanches e estamos de volta ao Chamado da Paz. No último vídeo nós vimos sobre o sentido da vida. Nós vimos que existem várias correntes falando sobre o sentido da vida e que cada uma delas tem um ponto de vista diferente. Existem as mais comuns do cotidiano, existem as filosóficas, existem as religiosas e várias, uma quantidade imensa de respostas a essa pergunta existencial: qual é o sentido da vida? Mas nós vimos o seguinte, que nós fazemos parte do universo e vimos a grandeza do universo. Ela é tão imensa que nós não podemos nem conceber o tamanho que ele tem. E se nós não conseguimos conceber o tamanho que ele tem, o que dirá saber qual é a razão, qual é o sentido da existência do universo? Se não sabemos o sentido da existência do universo, também não podemos saber o sentido da nossa vida, né? O sentido da vida humana. Então, nós acabamos dando respostas confortáveis para essa pergunta existencial indigesta, incômoda, que é: qual é o sentido da minha vida? Né? Ou qual é o sentido da vida? Né? E então nós vimos que o que podemos fazer é apenas observar ou tentar entender um caminho para encontrar a paz interior, já que, como vimos, né, como mencionamos, né, que a base fundamental para ser feliz é a paz interior. Tá? Aí nós desenvolvemos até chegarmos a uma questão fundamental, que é o seguinte: se não podemos saber o sentido da vida, mas se há um sentido, então nós temos que viver para poder entender ou experimentar ou atingir o sentido ou objetivo da vida. Então, em última análise, o sentido da vida, no sentido mais fundamental, é viver. E aí nós questionamos outra pergunta: o que é viver? Então, vamos lá. O que é viver? Então, os cientistas hoje, eles ainda não têm uma resposta do que é vida. Tá? Então, não há um conceito, não dá para definir o que é vida. Né? E outra coisa que a ciência esbarra também é o que faz, né? Que momento e o que faz algo inanimado, algo sem vida passar a ter vida. Então, como que foi criada a vida? Como foi criada a vida? Qual é a passagem da não vida para a vida? Né? Do ser sem vida para o ser com vida. A ciência não consegue explicar isso. Se é que existe essa passagem, porque pode não existir essa passagem, a vida sempre existe, mesmo o átomo faz parte da vida, mesmo os quarks, as subpartículas, as partículas quânticas, elas também fazem parte do universo, assim como o multiverso faz parte da vida. Né? Então, é possível que só exista uma única coisa, a vida, e nós fazemos parte dela. Tá? Bem, mas tudo isso são suposições, não há uma confirmação verdadeira. A gente acredita nisso porque é confortável. Né? A gente pode acreditar nisso porque é confortável, mas saber mesmo nunca saberemos. Tá? Então, vamos nos ater apenas àquilo que é o nosso objetivo, que é encontrar a paz. Então, nós vamos falar aqui sobre um caminho
que podem não ser verdade, mas que funciona e que faz com que você viva em paz, tá? Então vamos definir uma coisa. Existem dois tipos de vida. A vida presencial, quando nós percebemos através dos nossos 5 sentidos, e há a vida virtual, a vida ideal, que é a vida das ideias, a vida dos pensamentos. E o que é a verdadeira vida? É a vida dos pensamentos ou é a vida dos 5 sentidos? Vamos fazer então um pensamento, vamos abstrair um pouco. Se eu disser, eu vivi um show de rock, digamos, do Led Zeppelin. Isso significa que eu estive lá presencialmente, ou assisti um vídeo dele, um filme, ou imaginei estar lá. Então, se eu apenas imaginei, será que eu posso dizer que eu vivi essa experiência? Ou apenas quando eu experimento nos 5 sentidos? Bom, aparentemente são as duas coisas, é a soma das duas coisas, né? Mas nós vamos definir aqui 2 mundos. O mundo presencial, onde predomina, onde a gente pode experimentar com os 5 sentidos, e o mundo virtual, o mundo dos pensamentos, o mundo das ideias, o mundo ideal das ideias, é o mundo da imaginação. Então, é um mundo virtual e o mundo presencial. E vamos, num primeiro momento, dizer que viver é estar nos 5 sentidos, né? Então, vamos fazer uma experiência. Por favor, feche seus olhos. E agora estenda sua mão como se eu fosse colocar algo nela. Imagine que eu coloquei uma maçã na sua mão. E aí eu quero que você perceba o peso da maçã, a temperatura da maçã, a textura da casca da maçã com a sua pele. E agora você aproxime a maçã do seu nariz. Sinta o cheiro. E agora morda a maçã. Mastigue. Sinta o sabor. E pode engolir. Ok, pode abrir os olhos agora. Então veja que coisa incrível. A mente, ela criou uma realidade virtual que muitas pessoas sentiram o peso na mão, sentiram a temperatura, outras sentiram também ou sentiram a textura da casca, alguns sentiram o cheiro, outros o sabor, mas sem dúvida que a maioria de vocês salivou. Olha que coisa incrível, né? A mente cria uma realidade virtual tão parecida com a realidade presencial que gera uma reação física, uma reação orgânica, né, com relação a isso. E parece o filme Matrix, né? Quer dizer, aquela realidade virtual tão perfeita, tão atendendo todos os fenômenos do mundo presencial, que nós temos a sensação de estar vivendo a vida real. E inclusive existe as memórias falsas, né? Às vezes a gente pensa que viveu alguma coisa e foi só no pensamento
e não viveu exatamente como nós pensamos que vivemos, né? Enfim, existem esses dois mundos e nós não podemos estar nos dois mundos ao mesmo tempo. Embora a física quântica mostre que, por exemplo, toda partícula se comporta como onda e toda onda se comporta como partícula, dependendo da experiência que fizermos, né? Então, poderíamos ter duas realidades antagônicas convivendo simultaneamente? Sim, na física quântica isso é possível. Então, vamos somar essas duas coisas e entender que viver é a soma das duas coisas, porque a mente é uma ferramenta fundamental para a existência. Sem ela, nós não estaríamos aqui, né? Então, é preciso ter a mente, senão não há a experiência, não há vida. Muito bem. Então, nós não podemos viver as duas coisas ao mesmo tempo. Nós vivemos ou o mundo virtual ou o mundo presencial, né? Por exemplo, se você, quando está no banho, né, e aí você está sentindo a temperatura da água, está sentindo a água escorrer no seu corpo e está ouvindo o barulho do chuveiro, né, de esquentar a resistência, o barulho de aquecer a água, por exemplo, o barulho que a própria água faz ao cair, o cheiro do sabonete, enfim, né? Você está experimentando a espuma no seu corpo e de repente você começa a pensar como é que vai ser o seu dia, né? E aí você sai completamente da sua experiência presencial para o mundo virtual. E aí você fica lá no mundo virtual e nesse momento você não está sentindo cheiro, você não está prestando atenção na temperatura, você não, né, nada, você não percebe o seu mundo presencial, você está no seu mundo virtual. E aí de repente você volta para o seu mundo presencial e às vezes você nem sabe se já esfregou o pé ou não e tal, porque você estava fazendo tão automaticamente tudo e que você não sabe direito se você fez ou não e por via das dúvidas você acaba fazendo de novo, né? E de repente você é abduzido novamente por um outro pensamento que te tira dessa experiência. Inclusive até não dá para a gente sentir os 5 sentidos ao mesmo tempo. Ou você percebe um ou você percebe o outro, tá? Nesse momento você está assistindo esse vídeo, você está me ouvindo, mas você não ouve e vê ao mesmo tempo. Você alterna ouvir e ver, ouvir e ver, ouvir e ver de uma velocidade tão grande que dá a sensação de que você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas que continuaremos no próximo vídeo, onde veremos que a mente mede e julga, aonde veremos que a mente é como uma entidade, né? E por que a mente prefere notícias ruins do que notícias boas? Bom, vamos lá, no próximo vídeo nós vamos ver tudo isso. Mas não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Por quê? Porque o YouTube ele vai divulgar esses vídeos na proporção das inscrições e das visualizações e dos likes. Eles fazem uma média disso e aí eles vão divulgar. Quanto mais pessoas virem esse vídeo, mais a gente pode levar esses ensinamentos milenares e ajudar as pessoas a encontrarem sua paz interior. Ok? Muito obrigado. Meu coração abraça seu coração. Namastê.